O hábito de agradecer, ele é muito bom. Inclusive, uma pessoa que sempre está agradecendo, ela se torna muito agradável na convivência. Você faz uma comida, às vezes ela não ficou muito boa, mas a pessoa mesmo assim agradece. Você faz alguma coisa, presta um serviço e a pessoa recebe com gratidão. E tudo aquilo que você faz, você está sempre recebendo um gesto de agradecimento que mostra, inclusive, um propósito de incentivar aquilo que você faz. A gratidão ela é muito importante. Agradecer por tudo aquilo que se faz a nós mostrará que você está, inclusive, contente. A gratidão, ela não deve ser apenas algo aparente. Obrigado. É ótimo agradecer como um gesto de cortesia. Mas a gratidão, ela deve expressar algo mais profundo. Porque apenas a cortesia, ela, mesmo que agrade à vista, ela não será uma expressão de algo de dentro do seu coração. Mas a gratidão, como um gesto de contentamento, ela mostra que o seu coração já foi trabalhado para viver a vida e glorificar, agradecer a Deus por toda e qualquer situação, porque de fato, para você, há algo que é suficiente, a própria presença de Deus. A gratidão, ela deve ser um gesto de contentamento. Nós agradecemos porque estamos contentes pelo fato de que Deus é o nosso Deus. Estamos contentes porque a graça dele basta. Estamos contentes porque Deus cuida de nós. Estamos contentes porque a esperança da vida eterna é algo certo. A gratidão, como algo mais profundo, um gesto de contentamento com Deus. A gratidão, então, que visa de fato glorificar a Deus, porque está olhando para Deus. Por que eu sou grato? Não apenas por ser educado, porque uma pessoa pode ser grata por ser educado. Uma pessoa que aprendeu em casa, sempre agradeça, meu filho, sempre agradeça. Então alguém vem, bota a sua comida, muito obrigado. Alguém vem e faz alguma coisa para você, muito obrigado. Educação. Pessoas podem ser muito bem educadas, mas isso não significa que elas têm este contentamento dentro delas. Portanto, a gratidão deve se aprofundar em nosso coração, como um gesto de contentamento, como um gesto de alguém que está de tal modo olhando para Deus que, por causa dele, está sempre grata. Nós, e obviamente não de propósito, final do ano, não é um propósito de trazer uma retrospectiva, nós vamos hoje fazer a exposição do capítulo 1 de Romanos, versículo de 8 a 17, onde Paulo agradece. De fato, não programamos isso ao dia, porque não é incomum que se aproveite o último domingo do ano para fazer alguma análise da vida, uma retrospectiva e coisas dessa natureza. Não é o nosso intento. Todavia, Paulo chama a nossa atenção ao agradecer a Deus, dar graças ao Senhor, glorificar a Deus, sempre com muita gratidão pelo agir de Deus na vida da sua igreja. Nós vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 1, versículos de 8 a 17. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa
e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo, tudo mesmo, Senhor. Mas, de fato, há algo mais importante, que é a dádiva de teu Filho. Agradecemos, Senhor, porque ele foi entregue a nós. Porque por meio dele temos comunhão contigo. Por meio dele temos nova vida para vivê-la para a tua glória. Por meio dele, Senhor, estamos aqui para adorar o teu nome. E damos graças, Senhor, por tudo. Mas continuamos orando para que nos fortaleça e então possamos seguir em frente, firmes no propósito de glorificar o Senhor com as nossas vidas. Portanto, fala conosco pela tua palavra, para abençoar a tua igreja, para que as vidas e muitas vidas que estão, ó Deus, ouvindo a tua palavra, sejam edificadas. Fala conosco, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós já vimos a introdução ao livro de Romanos. E nós fizemos questão, porque será importante para a interpretação de vários textos em Romanos, de mostrar que Romanos é uma carta destinada a gentios, não a judeus, que era a sua maioria na igreja. Na verdade, parece-nos isso tão evidente que não deveria haver um parecer diferente, pelas muitas vezes em que Paulo fala entre os gentios, outros gentios, e se refere aos gentios, à igreja gentílica, como uma relação com a igreja de Roma. Olha, os outros gentios, ou seja, vocês são gentios, os outros também. E faz uma relação entre eles e os outros. Inclusive não mencionando os judeus nesse caso, mas gentios. Também, inclusive, nós acabamos de ler no versículo 14, que Paulo diz: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Veja que ele não menciona os judeus. Tanto a sábios como a ignorantes, ele não menciona os judeus. Ele está se destinando a gentios. É a igreja de Roma. Não podemos anular a possibilidade de termos judeus nessa igreja, mas jamais pensando em uma maioria. Inclusive porque fica também evidente, na forma que Paulo escreve, que ele está evitando um antissemitismo. Uma igreja gentílica que é contrária ao judaísmo, que é inimiga dos judeus, que persegue judeus. Porque, como nós vimos em Atos dos Apóstolos, os judeus foram expulsos de Roma. E aí, capítulo 18, portanto, era normal que houvesse poucos judeus na igreja para a qual Paulo está escrevendo a epístola de Paulo aos Romanos. E a partir do versículo 8, Paulo, que costuma dar graças ao Senhor por tudo, faz o mesmo em relação à igreja. Ele, inclusive, diz: olha, a primeira coisa que eu quero fazer é dar graças. Primeiramente, dou graças ao meu Deus. Antes de tudo, eu quero dar graças a Deus pela vida de vocês. Antes de tratar o evangelho, eu quero glorificar a Deus por isso, por vocês crerem no evangelho. Veja que isso mostra a consciência de Paulo,
que tanto as causas primárias quanto secundárias, elas glorificam a Deus, porque Deus é a base, o autor, a razão, a causa, a força motriz para que a igreja exista e viva para a glória dele. Há um texto em que Davi expressa muito bem, em 1 Crônicas, capítulo 29, expressa muito bem essa consciência de que tudo vem de Deus, mesmo aquilo que nós fazemos. Uma das razões pelas quais a busca pela glória e a fama é um pecado contra Deus, porque é uma forma de não reconhecer que de Deus vem todas as coisas, e então cobiçar aquilo que é próprio e exclusivo de Deus, a glória. Diz Davi em 1 Crônicas 29, 14, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, aquelas muitas ofertas destinadas para o templo, a construção do templo que Salomão iria posteriormente erguer. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Senhor, a gente não tem nem o que se gloriar. Aquela pessoa que entra na igreja e tendo boas posses, assina um cheque grande, né? Coloca lá um número alto e deposita e se sente muito orgulhosa por ter dado uma grande oferta. Isso não é incomum em igrejas locais, pessoas que tendo posses altas se orgulham daquilo que fazem, ou mesmo pessoas que fazendo a obra do Senhor em várias áreas, pode ser um pastor, alguém que está cantando, louvando ao Senhor, com um grupo que está responsável por isso, um diácono, um presbítero, seja lá quem for, se orgulha do que faz, ignorando, esquecendo que tudo que damos, o damos pela própria mão de Deus. É assim, Deus me dá e diz assim, meu filho vai lá e dá. Você já viu a cena, ou já participou de uma cena da seguinte maneira, você vai numa lojinha, vai comprar alguma coisa, e querendo incentivar o filho, ou ensinar o filho sobre a questão das transações comerciais, coisas dessa natureza, às vezes a pedido do próprio filho, você pega o dinheiro, já está no caixa, dá na mão do filho, o filho pega e dá para aquela pessoa. Afinal das contas, ele não fez nada, porque ele não trabalhou pelo dinheiro, aquele filho não foi sozinho para o estabelecimento, não foi ele quem fez a escolha das coisas, em geral, ele não fez nada. Ele simplesmente, pelo gostinho de pagar aquilo que está sendo comprado, pega o dinheiro do pai, recebe o dinheiro do pai e entrega. É basicamente isso que Davi está dizendo. Senhor, o que a gente tem de que se gloriar no que faz? O que a gente tem de motivo para se gloriar? Quer no conhecimento, aqui, então ampliando a ideia, quer por aquilo que nós possuímos e damos, quer pelas N capacidades, competências que nós adquirimos, o que nós temos para nos gloriarmos em nós mesmos, se nós recebemos de Ti? O Senhor nos dá e nós damos de volta, o Senhor nos capacita e nós entregamos, tudo vem de Ti. Davi diz, não temos razão para nos gloriar, porque quem somos nós? É pelas Tuas mãos que nós damos. Paulo sempre dá graças a Deus por tudo, porque ele reconhece que as causas primárias e secundárias se encontram em Deus. Deus é a fonte de tudo. É Ele que proporciona tudo. E, inclusive, a vida da igreja. Ele está dando graças a Deus, mediante a fé, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Por quê? Então, qual é a causa das ações de graça? Porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Ele reconhece que uma obra divina está acontecendo ali. Começou a acontecer ali, algo da parte de Deus, que deve nos remeter, inevitavelmente,
a Ezequiel, capítulo 36, texto que nós lemos e relemos inúmeras vezes, por ser fundamental na compreensão do agir do Espírito na vida daqueles que são salvos. Quando Deus promete, pelo profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo a partir do 25, dizendo: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei. Observe, Deus está dizendo: eu vou fazer tudo isso em vocês. Eu vou limpar, purificar, trocar o coração, dar o espírito, tudo. No final, tudo como obra de Deus. Deus dizendo: eu farei isso. E ele ainda diz no final: e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ele ainda termina no versículo 27 dizendo: eu ainda vou fazer vocês obedecerem a minha palavra. Eu vou fazer vocês terem prazer na minha palavra. Eu vou fazer vocês seguirem os meus estatutos. Tudo vem de Deus. Portanto, é um absurdo, completo absurdo, o que nós encontramos nos fariseus. Aquele orgulho de si mesmo, aquele orgulho de ser bom, aquele orgulho de ser justo, aquele orgulho de fazer o que é certo, aquele orgulho de ter competências e capacidades. É um absurdo. Deus já tinha dito: eu farei. Paulo entende de tal modo que Paulo diz: eu quero, primeira coisa, é dar graças pela fé de vocês, por ver em vocês uma nova vida, por ver em vocês um novo caminhar. Gentios que viviam no mundo para os ídolos e agora vivendo para Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. E ele está dando graças porque a igreja, de fato, tinha um bom testemunho. Ele diz que todo mundo é proclamada a vossa fé, em todo mundo. Nos lembrando daquilo que ele vai dizer com mais detalhes em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Também dando graças pela igreja. Versículo 2, ele diz assim, naquela carta: damos sempre graças a Deus por todos vós. Outra vez ele reconhece que Deus é a causa primária de toda a vida da igreja e também a causa que levou às secundárias de Deus. Ele olha para Deus como a fonte de tudo. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Damos graças a Deus por ver que a fé de vocês é operosa, tem frutos, produz frutos de justiça para a glória de Deus. Da abnegação do vosso amor, dou graças a Deus porque o amor de vocês é verdadeiro. Ele nega a si mesmo, ele tira de si para dar para o outro. Diferente, inclusive, do que Paulo viu em Coríntios e que diz: por isso, pelo comportamento de vocês, eu não louvo. Uma igreja que não tinha amor verdadeiro, a igreja de Coríntios, apenas vivia de aparência, buscava muita glória e coisas dessa natureza, queria se destacar com alguém mais espiritual, uma igreja mais espiritual que as outras, não tinha amor, a ponto de na ceia do Senhor, pessoas estarem comendo sozinhas, até se embriagando, e o negócio tinha virado uma bagunça. Gentios acostumados à bagunça dos cultos pagãos estavam trazendo para a igreja a mesma coisa, mas aqui não, em Tessalônica, o amor era abnegado. De fato, eles estavam mostrando amor para com o outro, tirando de si para o outro, e da firmeza da vossa esperança, ou seja, eles estavam olhando para Cristo, para as promessas do Senhor, para a vida eterna, e estavam firmes diante das ameaças, das lutas, das angústias. Inclusive, na carta, Paulo fala daqueles que haviam morrido. Então, significa diante das muitas aflições e angústias, e eles estavam firmes.
E isso, diz Paulo em Tessalonicenses, fazia com que ele reconhecesse a eleição deles, ou seja, a verdadeira conversão, a verdadeira obra divina na vida deles. É por isso que Paulo está dando graças aqui. Eu agradeço, porque eu vejo a obra de Deus na sua vida. Esse é um motivo fundamental. Veja que ele está olhando para Deus. Não é apenas uma cortesia. Paulo não está sendo apenas agradável. Seja gentil, seja educado, agradeça por tudo. Não, Paulo tem uma base, tem uma razão. O agir de Deus verdadeiro na vida daquelas pessoas. Há uma causa para a gratidão. Não é apenas uma questão de educação. Paulo está dando graças a Deus porque vê na vida deles a obra de Deus. Podemos ver na sua vida as obras de Deus? Esse é o primeiro ponto. Paulo até diz, primeiramente o que eu quero fazer é dar graças a Deus. Mas ao mesmo tempo isso nos desperta a um assunto importante. Será que a minha vida gera gratidão na vida de outros? Obrigado, Senhor, porque eu estou vendo na vida de fulano de tal as tuas obras. Eu estou vendo na vida daquela pessoa o teu agir, de tal modo que é possível ver que o Senhor trocou o coração, dar-vos-ei coração novo, que o Senhor colocou o Espírito Santo que conduz para Deus, como também disse o profeta, e que está fazendo, como diz o nosso, mencionamos no versículo 27, com que obedeça a palavra de Deus, viva para a glória de Deus. O viver para a glória de Deus, que não é razão de nos orgulharmos de nós mesmos, mas é nada mais, nada menos do que o agir de Deus na vida de seu povo. Isso deve despertar em nós um interesse por examinar a própria vida. Será que eu sou motivo de gratidão? Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida dessas pessoas. Eu sou motivo de gratidão? Nós deveríamos nos preocupar com isso, ter interesse, porque isso glorifica a Deus. Quando o mundo recebe o testemunho da vida do povo de Deus, Deus é glorificado. Por quê? Porque é uma obra de Deus. Observe que não é para chamar a atenção. Como eles são bons demais. Há pessoas que até olham para o cristão como se fosse assim, quer ser mais santo que os outros. Não, não se trata disso. Não se trata de querer ser mais santo do que os outros. E quem deseja fazer isso não entendeu. Quem quer se destacar, quem quer aparecer, quem quer que o seu nome fique estampado em todos os lugares, não entendeu que a obra é uma obra de Deus. Não leu Ezequiel, não viu que Deus é o autor desta obra, que é quem troca o coração, tirando de pedra, que é quem dá o Espírito santificador, regenerador, e quem nos conduz a praticar a sua palavra. Não entendeu. Deus é glorificado quando nós vivemos para Ele, porque a obra é dele. E isso, inclusive, também conforta o nosso coração. Por isso, Deus disse em Coríntios, 2 Coríntios, a minha graça te basta. O fato de você saber da minha obra na tua vida é suficiente, porque a obra de Deus é real, é verdadeira. Deus é glorificado na nossa vida vivida para Ele. Por isso, a gratidão de Paulo. Por isso, a nossa gratidão para com o que Deus tem feito na nossa vida. Você mesmo deve agradecer a Deus. Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito em minha vida até agora. Pelas vezes em que eu lutei e venci contra o mundo, contra o pecado. Pelo que eu tenho visto no meu caminhar, eu tenho crescido, eu tenho aprendido, eu tenho visto que o Senhor tem trabalhado a minha vida, tirado coisas ruins e me conduzido para viver uma vida para a tua glória. Obrigado, Senhor. Isso de coração sincero e consciente que a razão da nossa gratidão é porque sabemos que é uma obra de Deus. Não é nossa, mas é uma obra de Deus. Todavia, versículo 9, Paulo continua dizendo assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Veja que
ele reconhece que a obra é de Deus, dá graças ao Senhor, está satisfeito em ver o testemunho da igreja, mas isso não acomoda Paulo. A obra é de Deus e ela continua sendo de Deus. Inclusive, o próprio ministério apostólico, ele veio de Deus. Ele diz isso várias vezes em suas cartas. Eu fui chamado por Jesus, estou aqui porque Jesus quis. Ele atribui completamente a Cristo, não só o chamado, mas toda a sua capacidade de exercê-lo, esse chamado. Lá em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 14 e 15, Paulo se refere ao seu chamado muito anterior ao seu próprio nascimento. Ele diz, quando, porém, ao que... Versículo 15, melhor dizendo, 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Veja, antes de eu nascer, ele me separou e me chamou pela graça. Não tinha nenhuma razão. Eu não era melhor do que ninguém, não. Aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Deus estava operando por Paulo também, na vida de Paulo e por meio de Paulo. Mas o fato dele saber que Deus tinha feito uma obra na vida dele e agradecer a Deus, não faz com que Paulo simplesmente entenda que ali se encerra o trabalho. Veja que ele diz que incessantemente fazia menção por eles, em todas as suas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitá-los. Paulo está sempre orando pelas igrejas. Em todas as suas cartas, ele menciona a sua oração pela vida de cada uma das igrejas. Ele está sempre clamando. Por exemplo, em Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, ouviram que ele ouviu da fé deles e como eles estão crendo no Senhor Jesus, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Paulo ora, porque ele reconhece que Deus que começou a obra é aquele que pode completar a obra. Paulo não encerra sua oração ao saber que eles creram no Senhor, porque Deus que começou é aquele que também dá seguimento a esta obra, ou seja, plena dependência de Deus, percebem? Paulo, que em Romanos vai pregar o Evangelho, como nós mencionamos, uma defesa do cristianismo perante as injustas acusações, principalmente dos judeus, contra o cristianismo, contra a igreja, perante Roma. Paulo, que vai defender o cristianismo, ele ora ao Senhor para que esse cristianismo viva realmente na presença de Deus e para a glória de Deus. A dependência constante. Você vive na dependência de Deus? Nós existimos porque Deus os criou, mas nós também vivemos porque Deus nos sustenta a vida. Jesus disse que até os fios do nosso cabelo estão contados. Ele disse que nenhum passarinho morre sem o consentimento do Pai. Ele disse que então nada acontece sem que o Deus Criador também governe e conduza segundo a sua vontade. Mas o homem vive uma constante ilusão da autonomia. Isso é impressionante. O homem vive uma constante ilusão da autonomia. Nós podemos ver isso desde a infância, quando uma criança já começa a querer ser independente. Eu vejo isso na Angelina. A Angelina é muito independente. A Angelina botou o prato na mesa, ela quer comer sozinha. Nem fez 2 anos ainda. Se você for dar a comida, ela... Não. Ela aprendeu recentemente a seguinte expressão, nem tente. Então, ela recusa todo tipo de auxílio. Ela quer ser independente. Então, entra na adolescência e o ser humano mais ainda aguça a busca pela independência. Eu quero ser quem eu quiser, fazer o que eu quiser, como eu quiser. Essa ilusão de uma autonomia que não existe. Porque no dia que estiver diante do juiz de toda a terra,
cairá por terra toda a sua ilusão e verá que será julgado por ele, por todas as obras, significando que nunca foi independente, que sempre teve que prestar contas a Deus, que sempre esteve diante do Criador. É uma ilusão a independência, a autonomia humana. E você, todavia, que conhece o Evangelho do Senhor Jesus, tem vivido como alguém que quer essa autonomia. Paulo reconhece que tudo vem de Deus e pede que Deus seja gracioso. Ele não só roga a Deus por eles, incessantemente está orando por eles em relação a muitos assuntos, com certeza, mas também, como ele diz no versículo 10, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Ou seja, observe que o ministério do apóstolo Paulo era dirigido por Deus. Esse é um assunto tão importante para se dizer para pastores de nossos dias. A profissionalização do ministério é terrível. Pessoas, ou melhor, pastores, estão indo para os 4 cantos do mundo, guiados muito mais por um intento profissional do que ministerial, às vezes. Digo isso porque não é incomum pastores saírem de um lugar para o outro porque a cidade é melhor, sair de um lugar para o outro porque paga mais, sair de um lugar para o outro porque tem benefícios extras, sair de um lugar para o outro porque lá tem uma universidade em que eu vou estudar de graça, sair de um lugar para o outro por causa de benefícios profissionais, como se tivesse sido contratado por uma outra empresa que oferece melhores condições de vida, e então eles são transferidos. Mas o ministério não é uma profissão. Deus guia o ministério de Paulo. Eu estou orando a Deus que me dê graça para ir visitar vocês. Eu quero, mas não significa que Deus queira. Tanto que um pouco mais adiante ele diz, olha, eu quero deixar claro que eu tentei várias vezes, eu queria ir para aí, mas ficou claro que não deu. Então eu estou pedindo a Deus que dê a graça de eu poder ir para aí, visitar-vos. Deus guiando o ministério. Lá em Atos 19, versículo 21, Paulo diz, o texto diz, cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Veja que Paulo tinha o interesse de ver os romanos. Ele tinha essa intenção, mas tinha consciência de que Deus dirigiria os seus passos. Não foi o primeiro momento, porque ele também quis guiar o seu ministério por um caminho, como um planejamento. Todavia, Deus o guiou para a Macedônia. O plano de Deus era outro. Portanto, nós temos que estar atentos às muitas possibilidades de Deus ter planos diferentes dos nossos. E vivermos uma vida de dependência de Deus. Deus, conhecer a Ti basta. É suficiente. Eu conheço a Ti, porque o Senhor se revelou a mim. Eu não preciso de nada mais do que isso, porque, na verdade, a nossa vida depende do Senhor. Como nos diz Deuteronômio, que Deus deixou o povo passar necessidade no deserto para que aprendesse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, sabendo que tudo que eu preciso é do Senhor, porque de Ti vem o ar que eu respiro, a comida que eu tenho, a minha vida, e o meu último suspiro será dado no dia que o Senhor quiser. Me ajude a querer ser conduzido pelo Senhor, de forma que não resista, porque esse desejo pela autonomia faz com que muitas vezes a gente queira que as coisas sejam do nosso jeito. Tem que ser do meu jeito, quando muitas vezes não é daquele jeito. Paulo está atento ao fato de que Deus é o Senhor de tudo. Mas você está? Então coloque a sua vida, seu trabalho, sua família, a vida da igreja, tudo nas mãos do Senhor. Senhor, tudo é Teu, Senhor, tudo pertence a Ti e tudo que vier vem de Ti. Então me ajude a fazer a Tua vontade. Não faça um plano e peça a Deus para assinar embaixo, não. Isso é a coisa mais comum de nossos dias. E a teologia da prosperidade tem aguçado essa perversa forma de tratar Deus como apenas assinador de cheque. Deus não é aquele que assina embaixo dos nossos planos. Deus é aquele que conduz a nossa vida para a sua glória e que julga nossos planos para dizer o que está bom e o que não está bom.
Deus não é apenas aquele que tem que concordar no final, Deus é aquele que decide para a sua glória as nossas vidas. Então, não apenas faça planos, mas coloque a sua vida diante do Senhor. Deus, eu tenho planos. Claro, você foi feito à imagem de Deus. Ser um planejador é um dos elementos que mostra a nossa, que aponta para a glória de Deus. Nós temos a imagem de Deus, aquele que planejou a criação, aquele que planejou tudo o que existe, inclusive a história da redenção, é o nosso Deus. E nós somos feitos à imagem dele. Então, fazer plano é algo que aponta para a glória de Deus. Todavia, nós não somos seres autônomos. Ele é. Ele diz, eu vou fazer assim, ele faz assim. Ele diz, eu quero assim, vai ser assim. E não tem quem diga, o contrário, não tem quem diga assim, não gostei, vai ser diferente. Não tem quem possa resistir à vontade dele. Não tem quem possa impedir o agir dele. Não tem quem possa anular o querer dele. Não tem. Mas você é uma criatura dele. Portanto, ainda que sejamos capazes de planejar, devemos buscar naquele que é o Senhor de tudo, não só a autorização, mas a direção para nossas vidas. Senhor, tenho planos, mas sabendo das minhas limitações, e que inclusive meu coração pecador tantas vezes planeja de forma contrária ao Senhor, porque quando você planejou pecar, você não pecou para a glória de Deus. Quando você planejou fazer coisas para alimentar o seu orgulho e vaidade, você não fez isso para a glória de Deus. E consciente de que o coração tantas vezes maquina o mal, planeja o mal, como nos diz Jeremias, corrupto, quem o conhecerá? É esse o coração. Pedir a Deus direção. Deus dirige os meus passos. Porque o Senhor que examina, analisa os planos dos homens, julga a vontade deles. Então, coloque diante de Deus a sua vida. Pensando aqui, final de ano, um ano que vai se iniciar, se assim Deus quiser, pode ser que Ele não queira. Então, é possível que muitos planos já existam na cabecinha de cada um. O ano que vem eu vou fazer isso, olha, as coisas estão melhorando, eu vou fazer assim, vou fazer assado, e começam a surgir os planos. Ótimo, você tem planos, mas qual deles, ou quais deles, estão sendo, de fato, colocados diante do Senhor para que Ele dirija, para que os seus planos, de fato, glorifiquem a Deus? Então, coloque diante do Senhor, Senhor, tenho planos, mas, conhecendo as minhas limitações, coloco cada um deles nas tuas mãos, porque o Senhor é Senhor, não é só Criador, é Senhor de todas as coisas. Então, Paulo reconhece que tudo vem de Deus, e isso tem uma implicação. Você também reconhece? Eu tenho certeza que você já disse para as pessoas que você crê no Senhor Jesus, que você já disse para as pessoas que o Senhor é Deus. E o fato de você chamar de Senhor, nós não usamos como pronome de tratamento apenas. A palavra Senhor, ainda que na Bíblia possa ser usada diversas vezes como pronome de tratamento, e vai aparecer para várias pessoas, não apenas o Senhor Jesus e Deus, vai aparecer para outras pessoas como pronome de tratamento. Todavia, quando o povo de Deus usa o termo Senhor para Jesus Cristo e para Deus Pai, não o usa como pronome de tratamento, mas como uma palavra que indica o senhorio dele, a soberania dele, o fato dele ser o Criador e o Senhor soberano, dono de todas as coisas. Nós não estamos apenas tratando com cortesia a Deus, nós estamos declarando, reconhecendo, proclamando que Ele é o soberano. Isso tem implicações, é evidente. A implicação é que, já que Ele é o Senhor de todas as coisas, deve ser o da sua vida também. Aquele que também conduz a sua vida, para que os seus passos possam ser dados para a glória dele. Como nós lemos e relemos hoje em Ezequiel: farei que andeis nos meus estatutos. Senhor, me faz andar na tua palavra. Senhor, me faz andar nos teus estatutos. Senhor, me faz obedecer a tua vontade claramente expressa nas Sagradas Escrituras. Senhor, opera na minha vida, inclusive nos meus planos, por meio deles. Senhor,
dependência, a humilde dependência, que nada mais é do que a verdade. Não é uma questão de falsa humildade, modéstia, não, eu tenho que ser humildezinho e mostrar que eu não sou orgulhoso, aparentemente, diante do Senhor. Não é uma questão de aparência, é uma verdade. Ao sermos humildes diante de Deus, nós estamos reconhecendo a verdade. A verdade é que nós somos isso mesmo. Apenas criaturas dependentes dele. E nós devemos reconhecer isso, buscando dele toda a graça, inclusive para que nossos passos sejam trilhados para a glória dele. Dependa de Deus. Viva na dependência de Deus. Queira isso. Queira viver na dependência de Deus, porque ele é Senhor e é realmente Senhor absoluto. Então, Paulo, que deseja vê-los, que dá graças ao Senhor, que reconhece a obra de Deus na vida deles, também reconhece na vida do próprio Paulo. O próprio Paulo está vivendo na dependência de Deus. E o versículo 11 ele continua dizendo: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Veja que ele tem um propósito. Esse versículo, ao meu ver, posso estar enganado, de fato, ele poderia ter sido melhor traduzido. Porque a impressão é que muitas pessoas, ao ler esse versículo de cara, têm uma ideia de que há um partilhar de dons. É como se dissesse assim: olha, eu quero ver vocês para repartir com um dom de língua, com um outro dom de profecia, com outro dom disso, outro dom daquilo. É como se fosse uma divisão de dons. Chegasse alguém e distribuísse dons. A tradução não ficou muito adequada. E eu vou mostrar isso para vocês. Veja que, primeiro, esse termo repartir poderia ter sido traduzido por compartilhar. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Diz assim Paulo: assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Olha o que é interessante. O foco do versículo 8 é o evangelho. E ali ele ainda menciona a sua própria vida. Na verdade, as duas coisas ali lado a lado. Mas o termo que nós mencionamos, o repartir, ele também aparece aqui, só que com a tradução de oferecer. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer. É a mesma palavra grega para repartir. Ou seja, poderia ter sido traduzido também por oferecer. Só que dentro do texto de Romanos, parece-nos que compartilhar ficaria mais adequado ao texto. Mas veja que em Tessalonicenses, ele ia oferecer o evangelho, que em Romanos é o coração da carta. A carta de Paulo aos Romanos não está focando nos dons espirituais, pensando no que nós já mencionamos, o dom de língua, o dom de profecia, o dom que Paulo vai mencionar como dom de misericórdia e assim por diante. O foco é o evangelho. O foco de Paulo em Romanos é o evangelho. E ele fala que queria compartilhar ou repartir algum dom espiritual, uma dádiva espiritual para que eles fossem confirmados. Mas que dádiva é essa? Uma outra coisa curiosa. Romanos capítulo 12, versículo de 3 a 8, o apóstolo Paulo fala de dons. Vamos dar uma lida no texto. Romanos 12, de 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e veja os dons que ele menciona. Se profecia, seja segundo a proporção de fé.
se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que compartilha, poderia ser, é a mesma palavra, tá? O contribui aí é a mesma palavra que está em 11. Repartir, compartilhar, oferecer. Com liberalidade. O que preside, que é administrar, conduzir, governar. Com diligência, quem exerce a misericórdia com alegria. Observe que a maior parte dos dons é claramente uma referência ao Evangelho. Veja, profecia é a pregação. Ele está se referindo a falar a palavra de Deus. Tem a ver com anunciar algo que vem de Deus. Ministério tem a ver com alguém que também está ensinando a palavra de Deus. Alguém que está conduzindo a igreja na palavra de Deus. Aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. E ensina o quê? Ensina a palavra de Deus. Aquele que exorta, faça com dedicação. E está exortando o quê? Para que andem no caminho do Senhor. Aqueles que profetizaram no Antigo Testamento exortavam Israel como profetas. Observe que os dons, segundo Romanos, apontam para o Evangelho. Não é interessante isso? Veja que o foco de Paulo em Romanos é o Evangelho. Porque o que ele quer é mostrar ao mundo qual é o Evangelho, o ensinamento, aquilo que a igreja prega, que não é contra César, que não é motivo de confusão em lugar nenhum, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, o propósito de Paulo em ir para Roma é para compartilhar uma dádiva espiritual, que é o dom. O dom, a palavra dom, significa dádiva. É algo que vem, recebido, que é dado para a pessoa. Uma dádiva espiritual, para que sejam confirmados. A confirmação deles, ou seja, o crescimento, amadurecimento na fé, por meio desta dádiva espiritual. Um outro texto para corroborar, em Efésios capítulo 4, quando Paulo fala de dons também, aqui, a partir do versículo 7, Paulo diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, a dádiva de Cristo. E aí, pulando uns versículos, ele nos diz no versículo 11, e ele mesmo concedeu, veja a questão da dádiva, Deus dar alguma coisa, Deus concede alguma coisa. Mas o que ele concedeu? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. E então, na sequência do texto, ele fala da maturização da igreja. Todos aqueles dons, as dádivas, as concessões, Deus deu à igreja para o crescimento dela. Então perceba que Paulo quer ir para Roma para compartilhar do conhecimento de Cristo Jesus, para o amadurecimento da igreja, para a confirmação, edificação, para que a igreja glorifique a Deus, se alegre em Deus e seja confortada também por Deus. Paulo quer fortalecer a igreja. Paulo tem uma preocupação com todas as igrejas. E em todas as preocupações que Paulo mostra nas suas cartas, sempre apontam para o mesmo ponto, o Evangelho. Sempre indicam a mesma preocupação, anunciar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aqui não é diferente. Não é diferente. E isto é para que em vossa companhia, versículo 12 de Romanos 1, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Eles deveriam se confortar por meio da fé mútua. A fé, em nossos dias, se tornou sinônimo de fideísmo. Mas não é essa a ideia. A ideia de fé não é simplesmente crer por crer. Eu creio que tudo vai dar certo. Você já disse isso alguma vez? Eu creio que tudo vai dar certo. Se alguém perguntar para você, tranquilamente, tá, por que você crê que tudo vai dar certo? Tem uma causa. Só dizer que crê que tudo vai dar certo não significa que tudo vai dar certo.
O fato de você acreditar em algo não significa que aquilo dali seja verdadeiro. Tem que ter uma causa. Aí você poderia dizer, então por que você crê que Jesus vai voltar? Porque está prometido, está escrito. Por que você crê nisso, 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 isso? Porque está aqui. Mas você dizer que tudo vai dar certo porque você fez um plano tal, porque você quer se dar bem ali, porque você acha que as pessoas tal vai ficar curada e tal, 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 seja lá o que for, questões subjetivas da sua vida, dizer que vai dar certo sem nenhuma causa não é fé, é fideísmo. Você nem sabe por que acredita nisso. Quem prometeu? Quem disse que vai dar certo? Há coisas que nós podemos dizer que vai dar certo, mas porque Deus disse. Por exemplo, quando nós dizemos para as pessoas que o Senhor não vai abandoná-las, por exemplo, os cristãos, pensando nos cristãos mesmo, em que eles devem descansar no Senhor, confiar no Senhor, quando estão passando por necessidades e lutas, nós temos uma base. Hebreus capítulo 13, versículo 5, Hebreus capítulo 13, versículo 5, que é uma citação do Antigo Testamento, diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, veja, Deus fez uma promessa, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então, a promessa é lembrada, e a fé deve estar nessa promessa. Mas se não houver uma promessa da parte de Deus, porque, por exemplo, não há nenhuma promessa para enriquecermos, nenhuma promessa que tudo na nossa vida vai dar certo, mas a promessa de que o Deus nunca nos desampara, nunca nos abandona. Sabe aquele Marte? Aqueles homens dos 4 primeiros séculos que foram para uma cruz, aqueles homens que foram jogados aos leões, aqueles homens que foram queimados vivos, aqueles homens que foram esquartejados, aquelas pessoas, cristãos, homens e mulheres de Deus, que lutaram contra as feras, divertiram multidões, também criam no Senhor. E Deus não os desamparou, mesmo nos momentos mais difíceis. E eu até diria, principalmente naqueles momentos, fortalecidos pelo poder de Deus, foram capazes de lutar contra leões. E por quê? Mulheres frágeis, mulheres que não lutariam nem contra homens, foram capazes de resistir feras, porque Deus estava com essas pessoas, porque a promessa de Deus é fiel e verdadeira. Como disse Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Uma fé baseada em promessas. Eu não tenho uma promessa de que tudo na minha vida vai dar certo, mas eu tenho uma promessa de que Deus não desampara o seu povo, de que Deus não abandona o seu povo. Isso não importa se é no dia em que tudo deu certo, porque você conseguiu o emprego dos seus sonhos, que Deus quis dar a você, ou se no dia em que foi jogado aos leões, porque Deus quis glorificar o nome dele na sua vida. Não importa se nesses momentos de grande bonança e benefício, nos momentos de grande luta e tribulação, mas em ambos os casos, Deus esteve presente para dar graça, força, para viver a vida, para a glória dele. Portanto, a fé, ela não pode ser um fideísmo. Eu creio que tudo vai dar certo, porque quem disse isso, quem prometeu desse jeito, não creia só porque crê, porque isso não é fé, é uma ilusão. Crer em algo só porque crê, qualquer um. Pegue todas as religiões do mundo, pegue todas as religiões. Você não vai encontrar num monge budista a mesma fé, que vai dizer que assim, porque ele crê. Você vai encontrar o fideísmo em todas as religiões, é algo natural do homem. O homem foi feito para Deus, então é natural no homem uma fé natural, mas essa fé é um mero fideísmo. O homem não chega a Deus por meio dessa fé universal, porque ela é só um fideísmo, é uma fé na fé. Eu creio, mas creio em quê? Por quê? Não tem bases. A Escritura nos revela uma fé objetiva, uma fé em Deus, na palavra dEle, na revelação dEle, nas promessas dEle. É essa a fé. Portanto, quando Paulo diz que quer que eles se confortem reciprocamente por intermédio da fé mútua, ele não está falando
de fideísmo. Ele não está falando de pessoas começarem a falar coisas boas umas para as outras. Ele está falando de conhecimento da palavra de Deus. Ele está falando de revelação. Como nós encontramos na carta de Judas. Não Judas o traidor. Antes de Apocalipse, a carta de Judas, no versículo 13, diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu tenho que lutar por uma fé dada aos santos. Mas o que é isso? Que fé é essa? Como é que eu luto por uma coisa se ela fosse meramente subjetiva? Como se cada um pudesse ter uma? Não, ele fala de uma fé só. É uma fé dada para todos os santos. Todos têm a mesma fé. Que fé é essa? É a palavra de Deus. É aquilo na qual cremos. É o evangelho pelo qual nós temos a salvação. É o evangelho que nós encontramos aqui em Romanos como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É essa fé que conforta o cristão, fortalece o cristão e que nós podemos então ajudar uns aos outros, motivar, fortalecer, orientar, ensinar, divertir, exortar, corrigir. É essa fé. A mesma que Paulo usou para confortar os irmãos de Tessalônica. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diante da morte de pessoas queridas, irmãos amados, Paulo consola aquelas famílias com o evangelho. Veja o que ele diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Veja, ignorantes, conhecimento, ignorância, palavras relacionadas. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. O conhecimento de Deus associado à nossa esperança. Ou seja, a nossa esperança vem do conhecimento da glória de Cristo. Mas os ignorantes não têm esperança, porque não têm conhecimento da glória de Cristo. Pois se cremos, veja, fé, olha a fé aqui. Paulo está consolando os irmãos de Tessalônica com a fé que foi dada por Cristo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então ele consola os que perderam irmãos queridos por meio da fé. Que fé é essa? As promessas de Deus. A nossa fé é a nossa crença no Evangelho. Nós cremos em algo que Deus nos revelou. E esse Evangelho que aponta para Cristo, que é o Evangelho da glória de Deus, que nos mostra o operar do Espírito, que nos fala da vida eterna. Este Evangelho é o objeto da nossa fé. E é por ele que somos consolados. É nele que temos a promessa de que Deus nos ama e em Cristo Jesus mostrou isso. E ele não nos abandona, e ele não deixa quem o busca, e que ele tem vida eterna para quem crê, e que ele julgará os vivos e os mortos, e que ele livrará da condenação em Cristo Jesus os que creram na sua morte e ressurreição. Esse é o Evangelho que consola e que me diz que a graça de Deus basta. Porque esse Evangelho diz que tudo que eu preciso, eu encontro em Deus. E eu só sei disso, porque o Evangelho me diz. Portanto, quando Paulo quer ir a Roma para compartilhar das dádivas espirituais de Deus, para confirmar a vida deles em Cristo, para fortalecer, portanto, a vida deles em Cristo e confortar uns aos outros em Cristo Jesus, ele quer levar o Evangelho. É esse Evangelho que ele aqui está contando. É esse Evangelho que ele está nos revelando também pela sua carta, como nós veremos em toda a carta aos Romanos. Esse é o Evangelho. É nesse Evangelho que você crê.
Tantas vezes, quando estamos passando por lutas, problemas e angústias, tendo em vista que o nosso evangelicalismo, o nosso cristianismo nacional, brasileiro, ele é tão místico, pela própria raiz cultural, né? Um país que teve uma forte influência africana, um país que foi fortemente influenciado por misticismos de religiões que adentraram por meio dos escravos, dos índios, e quando misturado com o evangelho, se tornou um evangelicalismo místico. E no momento das lutas, pessoas ficam procurando que Deus faça algo extraordinário, mas não conseguem se confortar por aquilo que Ele já disse. É como se, depois de eu ter prometido para você, olha, amanhã eu estarei na sua casa, e nós vamos tratar desse problema, nós vamos resolver isso aí, eu dou a minha palavra. E aí, eu vou voltar semana que vem. E aí, durante a semana, você está preocupado com o problema, que já foi dito que vai ser resolvido, que tudo vai ser resolvido direitinho. Você está preocupado e fica pensando, mas eu queria tanto que acontecesse uma coisa assim, e queria tanto que de repente ele mandasse uma coisa assim, e queria tanto que fizesse uma coisa extraordinária assim, e fica o tempo todo querendo algo a mais, quando já foi dito que vai ser resolvido. Percebe que nós, como evangelicalismo brasileiro, mostramos uma dificuldade de crer em algo objetivo, concreto, real, e não consegue conforto naquilo que já foi dito, mostrando que não consegue crer naquilo que já foi prometido, semelhante a Tomé, que disse para os discípulos, se eu não tocar na ferida das mãos e do lado, eu não acredito que Jesus veio. Mas ele tinha ido, os discípulos testemunharam. Jesus, quando encontra Tomé, diz, Tomé, toca aqui. Sabe que mais bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Não é aqueles que viram coisas grandiosas e creram, olha, Deus fez um milagre, agora eu acredito. Não, é os que não vendo nada, acreditaram. Mais bem-aventurado, ao contrário do que o misticismo evangelical dos nossos dias, ensina um constante cultivo de coisas mirabolantes, mais bem-aventurado é os que não viram, mas a sua fé na palavra de Deus era suficiente, foi suficiente ou será suficiente. Crer na palavra de Deus trará conforto para você. Está com lutas, dificuldades, problemas, creia na palavra do Senhor. Tem tantas promessas aqui, mas se você não lê, se você não procura compreender, se você não tem interesse por ela, como é que você vai ter conforto? Ela está aqui. No momento de que você tiver angústia, ela tem resposta. No momento que você tiver dificuldade, ela tem resposta. No momento que você tiver dúvida, ela tem resposta. No momento que você tiver lutas com esse mundo, tem resposta. Está tudo aqui. Deus não gastou tempo usando profetas por acaso. Deus usou homens para revelar sua palavra, para que nós creiamos nela e sejamos confortados por meio dela. E não para que nós desprezemos ela, ou usemos como um biscuit mágico, botando em cima da estante aberta no Salmo 90, 91, seja lá onde for, como se ela estivesse emanando o poder do livro. Misticismo bobo de quem não abre a Bíblia para ler. Leia a Bíblia, leia. É nela que estão as promessas de Deus, e só serão conhecidas se você leia a Bíblia. Paulo segue. Ele quer confortar os irmãos, ele quer que a igreja seja amadurecida, e o evangelho desta carta com certeza, com esse intuito também, na defesa que ele está prestando ao cristianismo. Mas ele diz, versículo 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Veja, entre outros gentios significa, olha, dentre os gentios para os quais eu prego, vocês fazem parte. Então não poderia ser uma igreja de judeus, tem que ser uma igreja de gentios. Então, Paulo quer ver os frutos deles. Paulo quer ajudá-los a desenvolver frutos, porque a igreja ela precisa ter frutos. Quais são os frutos da sua vida? Você tem frutos para o Senhor?
Lembre-se que Paulo, quando fala de fruto lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele diz nos seguintes termos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria no Senhor, não é ficar dando gargalhada por aí, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são o fruto do Espírito. Então, para Paulo, o fruto tem a ver com um viver em Cristo, um viver para a glória do Senhor. E, inclusive, na própria carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Veja que o fruto que Paulo quer deles são obras, é uma vida que condiz com o Evangelho, uma vida agradável a Deus, uma vida que glorifica a Deus em casa e na rua, uma vida em que o nosso proceder manifesta a presença do Espírito de Deus nela. E Paulo quer desenvolver isso nos irmãos. Veja que a igreja tem que se preocupar com isso, em desenvolver fruto. A igreja tem que ter esse interesse. A proposta da igreja não é encher de gente, mas é fazer com que, pelo Evangelho, essas pessoas que são atraídas a Cristo sejam conduzidas em Cristo, para a glória de Cristo. Esse é o propósito. Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábio como a ignorante. Veja, ele explicando esse interesse dele. Por quê? Porque ele deve, porque Deus o chamou para isso, para pregar o Evangelho. Paulo foi chamado por Deus para pregar o Evangelho. Ele tem essa dívida para com Deus. E ele diz isso em 1 Coríntios, capítulo 9. Ele tem essa dívida, pregar o Evangelho. Versículo 16 de 1 Coríntios 9. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, então, a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Portanto, ele deve pregar o Evangelho, é uma obrigação. Ele não faz isso porque ele é bonzinho, não. Ele faz isso porque Deus colocou sobre ele essa responsabilidade. Então, veja que todas as palavras de Paulo apontam para o Evangelho, apontam para a missão de Paulo, que era anunciar Cristo Jesus. E o versículo 15 coroa isso. Por isso, quanto está em mim, estou pronto ao quê? A anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, o que Paulo queria fazer em Roma, quando ele disse que desejava ir ver os romanos e repartir ou compartilhar convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados? Era o quê? Anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, Paulo deixa claro que o propósito dele é conduzir os romanos pelo Evangelho, no Evangelho, para que eles vivam para a glória de Deus, produzindo frutos de justiça, e assim fossem confirmados, fortalecidos, como ele diz em Tessalônica, que os frutos dos tessalonicenses confirmavam a eleição daquela igreja, que verdadeiramente eles haviam sido convertidos pelo Senhor, pela obra do Espírito de Deus. Tudo isso porque Paulo não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que fé? No Evangelho de Deus. Mas deixaremos esses dois versículos para serem melhor trabalhados depois. Paulo quer que conheçamos o Evangelho. Você conhece o Evangelho de Deus? Você conhece o Evangelho de Cristo Jesus? É por meio dele que nós chegamos a Cristo Jesus. É pelo conhecimento dele que nós vivemos para Cristo Jesus. E é por causa dele que Paulo dá graças a Deus e pregava incessantemente, porque ele é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
creia no Evangelho, porque é por meio dele que também você será salvo.